Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar nosso estudo de geometria espacial. Já vimos vários tipos de figura, vários tipos de sólidos, né? Muitos deles a gente vê no dia a dia, na sala, vê em casa e assim por diante. E hoje especificamente a gente vai falar do tronco de cone, que a priori parece que a gente não conhece nenhum tronco, né, de cone, parece que não é uma figura. Depois a gente começa a perceber que nós temos tronco de cone em vários objetos. E daí vem aquela coisa, como é que a gente calcula o volume de um tronco de cone? Para isso a gente precisa saber algumas características da sua geometria, não é verdade? Então vamos relembrar esses conceitos. Como que podemos resolver situações, problema envolvendo o sólido geométrico do tronco de cone? A grande maioria a gente utiliza exatamente o volume. Mas como é que a gente vai calcular esse volume? Para a gente poder calcular o volume, temos que lembrar primeiro a origem do tronco de cone, não é verdade? O tronco de cone vai ser o quê? Originalmente ele tem um cone de altura h, tranquilo? A uma distância do seu vértice qualquer, que eu estou chamando essa distância de D, é feita uma secção transversal paralela à base do nosso cone. Isso vai fazer aparecer duas figuras, um cone menor e o nosso tronco de cone. Nesse nosso tronco de cone que eu estou destacando aqui no nosso vértice, no nosso slide, nós vamos ter alguns entes que serão muito importantes. Por exemplo, aqui na base, nós vamos ter a base maior, que vai ter um raio que eu estou chamando de R maiúsculo. Na base menor, que eu vou ter um R menor, que nós estamos simbolizando como R minúsculo. A distância entre as duas bases, que para diferenciar a altura do cone, que a gente chama de H, eu estou chamando de H1, né? E a geratriz do tronco de cone, que para diferenciar da geratriz do cone, que a gente chama de G, nós vamos chamar de G1, são os entes que a gente vai necessitar para calcular tanto a área lateral como o volume, que hoje a gente está destacando o volume. E como é que a gente calcula o volume do tronco? O volume vai ser π vezes a altura. A altura é o quê? A distância entre as duas bases, dividido por 3, que multiplica pelo raio ao quadrado da base maior, mais o produto do raio da base maior pela base menor, pelo raio da base menor, mais o quadrado do raio da base maior. Nesse caso aqui, quando a gente olha agora isso daqui, a gente lembra vários formatos. Por exemplo, de uma xícara que nós temos em casa, eu quero saber o volume, a capacidade dessa xícara. Quando a gente pega um copo agora a gente já consegue identificar que ele não é um cilindro, e muita gente às vezes erroneamente imagina que é um cilindro, que para ser um cilindro, o que tinha que acontecer? A base maior tinha que ser igual à base inferior, teria que ser igual à base superior, que num copo isso não acontece, há uma pequena diferença, portanto ele é um tronco de cone. E assim vai várias aplicações que a gente vai fazer. E se eu quero saber qual é a capacidade ou qual é o volume, eu preciso aplicar esta formulazinha que a gente acabou de lembrar, e lembrando exatamente de cada um dos entes geométricos que a gente precisa para poder calcular esses volumes, na verdade? E uma maneira, uma estratégia da gente calcular também é usando o volume do cubo do nosso cone original em relação ao cone que sobra aqui. Então eu faço o volume do cone que sobrou, cone menor, dividido pelo volume do cone original, que é igual à altura do cone menor aqui em relação ao volume do cone maior ao cubo. Essa relação nos permite calcular qualquer uma das 4 variáveis que eu tenho aqui. E se eu quero fazer a relação entre uma e outra, é só fazer a diferença do volume do cone maior em relação ao volume do cone menor, e eu vou ter qual é o volume do tronco do cone, que é esta parte aqui. Bem tranquilo, não é verdade? É uma outra estratégia de calcular também o volume do tronco do cone. Neste vídeo a gente conversou exatamente sobre o volume do tronco de cone. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.